E aí ele não está empolgando nas redes sociais também. É isso que ele deve ficar com birra, né? Os 50 dias de governo Lula também estão sendo marcados pelo desafio de recuperar a mobilização digital vista durante a sua campanha. Um levantamento feito pela consultoria Bytes, a pedido do jornal O Globo, mostrou que as contas oficiais do presidente marcam um pico de engajamento no dia da posse, em 1º de janeiro. Depois disso, o indicador voltou a subir com os ataques do dia 8 de janeiro e, desde então, se manteve abaixo da média antes registrada. Desde o início do mandato, Lula fez ao menos 62 postagens por dia, contando com Facebook, Twitter e Instagram. Nesse período, a média de likes foi de 29.500 curtidas, comentários e compartilhamentos por publicação. Já durante a campanha, entre 16 de agosto e 30 de outubro do ano passado, o número era 2 vezes maior e chegou a bater 72.700 curtidas, comentários e compartilhamentos. Acontece que no período eleitoral, Lula contava com a ajuda de André Janones para impulsionar suas postagens e enquadrá-las de acordo com o que seus leitores pediam. Eleitores, aliás. Agora, se fizermos uma comparação, a média atingida por Bolsonaro, além de ser maior, se manteve quase a mesma da campanha. Passou de 240.200 interações para apenas a variação pequena de 235.900 interações por postagem. Bom, Lula, será que isso está fazendo aumentar com ele a raiva das redes sociais ou é só especulação, Deise? Não é especulação, não. A esquerda sempre teve problemas com mídias sociais, né? Os espaços institucionais, por exemplo, os meios de comunicação institucionais sempre foram mais fáceis para a esquerda para se comunicar, né? Vide que uma das obsessões é justamente a regulamentação das mídias sociais, né? Justamente por não saber lidar com essa nova forma de tecnologia de conversa com as pessoas, né? Na campanha de 2018, eu estava ainda no pós-doutorado, eu lembro que a gente fez um trabalho bem extenso sobre a comunicação do Bolsonaro e do Lula nas redes sociais. Eu lembro que naquele momento existia uma estética de imagem que era da volta de parecer com as pessoas, de parecer com os cidadãos. E isso o Bolsonaro soube entender muito bem quando ele fazia aquelas lives com uma lâmpada acesa, o leite condensado ali. E o Lula sempre insistiu nessa estética perfeita, né? De olha como nós somos superiores, uma estética que não tem ruído e que representa um pouco do governo dele, dessa acomodação dele com o poder, né? Sempre com manifestações luxuosas. Então essa é uma característica do Lula. Ele não sabe lidar, por mais que ele pregue essa proximidade com o simples, ele não sabe lidar com a simplicidade. Isso é uma característica tanto do governo dele quanto da comunicação dele. Nossa, na Itália e na Alemanha também. A gente viu casos de governos ao longo do século XX que prezavam pela propaganda com a perfeição do líder. Pois é. Não vou falar qual é, vocês quiserem saber, estudem. E aí, Nelson, você acha que ele vai ter sucesso em colocar um cabresto nas redes sociais? Tomara que não, né? Tomara que não, que seria uma medida muito triste. Por quê? Porque seria sob o argumento de acabar com desinformação, sob o fundamento de acabar com as fake news. Mas daí ele tem que fazer igual o Jânio Quadros. O Jânio Quadros multava o outro, falava, o senhor também está errado. Multo-lhe e multo-me a mim também. Ele tem que fazer assim, então. Pois é, mas só um que paga, né? Na verdade, essas multas. A questão é, quem vai ser o guardião da verdade diante dessa regulamentação? Porque a gente viu recentemente um conceito muito deformado do que é a verdade em relação às fake news. De repente, questionar vira fake news, vira desinformação. Criticar vira desinformação. Comentar pode virar desinformação. E aí a gente acaba tendo um monopólio de verdade na mão de quem? Será que é do próprio governo? Será que é de um ente ligado ao governo? E aí só vai poder falar o que o governo quer ouvir? Infelizmente, a gente caminha para essa possibilidade diante de tudo que a gente tem visto, né? Mas em relação a esse engajamento baixíssimo do presidente Lula, é muito interessante, porque são números, né? Quando a gente vê milhares, né? 20 mil, 30 mil, 40 mil curtidas, parece bastante. Só que a gente tem que enxergar isso diante de um universo, por exemplo, de 12 milhões de seguidores que o presidente Lula tem no Instagram. Quando a gente fala de 30 mil em 12 milhões, a gente vê que tem muita gente acompanhando o
o presidente Lula, mas não muita gente abraçando a sua política, abraçando, engajando, curtindo de fato, né, o que ele vem fazendo. Isso é um sinal que ele enxerga. E cabe também às outras pessoas do cenário político também começarem a enxergar esse baixo engajamento. A gente vê que o Lula surfou numa onda muito grande aí dessa tal da frente ampla, na verdade no anti-bolsonarismo e de campanha de rejeição, na verdade, porque simpatia ele já não tem mais há muito tempo. E o pico igual a notícia, hein? Olha, começou e foi ali identificada como o período em que o Janones cuidava da rede social. A alta foi na baixaria. Fato é esse, a alta foi na baixaria. O Janones que tem um documentário, né, sobre o esgoto da web, né? O esgoto falando do amarrotado, o sujo falando do imundo, que é o mesmo canal da economista que falou que agora ela tudo bem. Ela não sabe, querido. Ela não sabe como só são 50, como é possível? Né? Nossa, parece que passou muito mais com tantas realizações. Ela só não falou quais, né, específica. Ela falou igual campanha de antigamente. Vou melhorar a saúde, melhorar o emprego, melhorar o transporte, né? Aquela propaganda batida, né? Vou tudo, né? Mas não fala nada. Bom, será que isso pode ser uma chance para o Janones dar uma piscadela, Valadão? Tá aparecendo. As métricas das redes sociais é algo que vai e desce, principalmente o detentor dela, né? A gente tem aí quem cuida das redes sociais do Bolsonaro, o Carlos, que tomava conta. Outro erro também, né? O Janones do Bolsonaro é o filho. Mas a gente vê uma discrepância nos números. Agora são 15 horas e 3 minutos. Estamos falando de Lula nas redes sociais. Então, e aí você vê uma discrepância nos números muito grande. As interações que tem na rede social do Bolsonaro com as do Lula. Parece que aquele sentimento pós-eleição já acabou, só foi durante o período eleitoral. Agora, ele tem que entender que a rede social ela é muito sensível. Qualquer coisa que você está desagradando as pessoas, vai ser imediato o sentimento brasileiro. Esse é o grande problema, né? Você tem um costume antigo, que você é presidente, a autoridade faz campanha, você ia lá nos veículos de comunicação tradicionais e falava, todo marqueteiro fala assim, qual é a diferença do programa de televisão tradicional, das campanhas da rede social? No programa você faz o efeito antibiótico, você fala algo muito pensado, muito potente e joga aquilo para uma massa e faz efeito para a maioria. Quem não gosta resmunga no sofá de casa. Agora a rede social não, a reação é imediata. A pessoa não gosta ou quer saber um pouco mais daquilo, responde. O problema, e aí a gente discutir aqui agora esses personagens que estão se envolvendo, é que a rede social também vai se tornando um lugar de muito corajosos, de irresponsáveis que saem falando o que querem, né? E aí nesses esgotos, Pavinato, é o que a gente fala, de vez em quando, bichos escrotos saiam dos esgotos, porque senão a coisa não vai funcionar. Aí o OVNI sobem até a superfície do rio. E a Deise colocou muito bem, porque ele usa um arquétipo, né? Ele usa um arquétipo de governante, aquela coisa limpa. O Bolsonaro já usou um pouco do rebelde, já colocou aquela cena, né, para popularizar a sua persona, e aí é evidente que agora ele não consegue manter isso. Dizem que tem uma história, dizem que o Carluxo se encontrou com o Janones, né? Aí eles ia começar a briga, tipo Street Fighter. O Pavinato vai trazer aqui um dia especial na bancada, Janones e Carluxo na bancada. Nossa, ia ser sensacional. Aí Janones falou assim, ou mato ou morro. Carluxo correu pro mato e Janones correu pro morro. É uma brabeza de rede social também. É uma brabeza de rede social. Agora, cadê? Você vê, ele fica falando, né, desinformação na rede social, desinformação. Mas ele surfou na época que o Janones comandou o esgotão na rede social dele, né? E, falar em desinformação, seja na rede social, na televisão, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, onde quer que ele vá, na tragédia onde morre criança porque casa desabou, ele faz palanque para falar mentira, para soltar desinformação. Ao invés de fazer o que ele deveria fazer, cadê o corpo jurídico da direita
para ficar bombardeando. Isso é o que falta. Né, tudo o que o corpo jurídico da campanha dele fez com os adversários durante a campanha. A direita não gosta de pagar advogado, é isso, Bissoli? É um problema, né? Tem hora que a gente precisa saber que as coisas têm um custo. E a esquerda, Pavinato, com todos os defeitos que a gente critica aqui, eles aprenderam cedo uma coisa: unam-se. Faz de graça se não tem dinheiro para pagar, mas defendam os seus. A direita, às vezes, fica ali um festival de um empurrar por outro, aí ninguém quer pagar a conta, mas ninguém quer fazer de graça também. E aí chega num problema, ninguém resolve o impasse. Bissoli, eu já falei aqui no Linha de Frente, tem um livro de uma pesquisadora, Camila Rocha, que eu até acho que vale a pena uma hora tentar trazer ela aqui, porque ela é incrível. E ela escreveu um livro chamado... Seria uma honra. Ela é maravilhosa, para mim é uma das melhores cientistas políticas do país. E ela escreveu um livro chamado Menos Marx, Mais Mises. E ela conta, ela é declaradamente de esquerda, mas ela conta o surgimento da direita no Brasil e ela foi fazer pesquisas em loco. Só que ela tem, esse livro dela, ele é metodologicamente perfeito. Ela consegue ser isenta do início ao fim e uma das características que ela aponta nessa pesquisa maravilhosa dela é que a direita demorou muito tempo para se organizar no Brasil e só conseguiu se organizar a partir do Olavo de Carvalho, e aí foi um movimento que foi em união. Então, ela conta que até para surgir esse movimento unificado no Brasil da direita foi difícil. E aí ela vai chegando até o presidente Jair Bolsonaro e como que a direita foi se construindo. É muito legal de ver porque a gente está vendo agora o movimento contrário, a direita se desunindo, perdida de novo, como era lá no início, né? A gente sempre fala, a história é cíclica. No livro dela, ela vai contando justamente como que a direita fez para se organizar. Eu acho maravilhoso. Ovelha sem pastor? Eu acho que é por aí, viu? A gente é um efeito de ovelha que a gente tem. Eu acho que falta alguém para unificar todo mundo, para mostrar, olha, o caminho é por aqui, porque senão fica todo mundo se debatendo. E aí a esquerda vai se perpetuando. Porque a gente está órfão. A direita é formada por cordeiros acusados de lobo. Né?